Bom, então eu acho que esse é o encaminhamento. Em função disso, eu queria propor que a nossa aula tivesse a seguinte pauta. Primeiro, eu apresentar, fazer uma abertura da pedagogia transdisciplinar, apresentar esse fractal, que seria então a síntese da pedagogia, e fazer um comentário, uma sugestão da orientação de leitura para essa primeira ponta do fractal, a ética. Ok? De tal sorte que na próxima semana vocês possam trazer uma leitura, que vocês possam ler, para a gente poder ter um diálogo. Eu estou querendo ajustar o curso à velocidade da participação de vocês, é isso, certo? Então esse livrinho, como a gente só tem esse livrinho, os outros são complementares, mas esse é um livrinho e ele é fácil, né? E a gente conseguiu em francês, então eu estou animado. Eu acho que, eu vou pedir para vocês ler o que? 10, 15 páginas. Eu acho que, tá certo? Mas tudo bem, se não conseguir ler, alguém vai conseguir. E com aquele alguém a gente vai dialogar, tá certo? E aí todos participam, tá bom? Eu pergunto se estão acompanhando? Então tá. Então, assim que chegar o livro, eu faço a orientação da leitura e eu apresentaria agora essa síntese, vamos dizer assim. Vocês podem dividir, quem sabe, tu não tem? Quem sabe o Jacques. Todos vão ter? Tu tem, Pedro? Tem? Todos conseguem ver? Então? Tá. Eu pedi para a Rívia dar uma limpada nesse. Isso aqui na verdade é uma arte colorida, lembra? E aí no preto e branco isso não funciona. Pois é. O Zine, tu divide e compartilha com. Tá. Bom, gente, então, ok? Posso comentar? Bom, então, lembrando daquela ideia que eu falei no encontro passado de ir a campo, lembra? De ir a campo. Quando tu vai a campo, do ponto de vista pedagógico, tu leva uma estrutura cognitiva. É isso que a gente tem. O educador social, o educador ambiental, sei lá, o professor, ele tem uma estrutura cognitiva. Quando eu falo estrutura cognitiva, o que é isso, Nancy? Que a gente aprende. É uma sinapse combinada com uma emoção. Uma estrutura cognitiva é neurônio e imunologia. Certo? Então é neurônio que foi associado, o neurônio, a sinapse foi associada com uma emoção. Eu tive a emoção primeiro. E aí, neste emocionar, eu usei uma sinapse, sabe? Um axônio, um detrito, para gravar aquela emoção. Isso é uma estrutura cognitiva. São as formas de aprendizagem. Aí tu memoriza. A memória está onde? Está lá na sinapse. Certo? E é evidente que aquela sinapse ativa a memória do corpo para eu recuperar aquela emoção. Não é a mesma, né? Não é a mesma. Mas existe um emocionar, existe uma memória neurológica que recupera aquele emocionar neurológico. Certo? Uma estrutura cognitiva é isso. Lembrando, por exemplo, que uma das estruturas cognitivas mais marcantes e didáticas que nós temos para
falar com as pessoas é, por exemplo, a memória da nossa mãe. Quando eu falo sua mãe. Falei? Está lembrando não? Ok? Como é que tu lembra disso? Tu está recuperando a sinapse, onde está gravado lá a fogo, que são, né? É uma cauterização, a memória da sua mãe, do seu pai, da sua avó. E essa memória tem uma correspondência com as emoções que tu tem associado àquela pessoa. São sempre únicas. Então, estrutura cognitiva, ok? Essa é, em cada uma das 3 pedagogias, em cada uma das 9 pedagogias, nós sempre estaremos usando uma estrutura cognitiva, porque essa é a, digamos, a tua bagagem para tu ir a campo. Bom, a minha expectativa nesse encontro é que vocês saiam daqui com essa predisposição ou com essa disposição, quem já tem, quem já trabalha, como o Pedro, que já trabalha, que vai, como o Eduardo, enfim, você já tem essa, vocês já são pessoas de campo, certo? Então, você vai a campo como? Pô, não dá para levar milhões de livros, você vai com uma estrutura cognitiva, certo? Então, essa é a função pedagógica da estrutura. Perguntas? Comentários? Está claro essa ideia? A utilidade? A utilidade. Né? Bom, e é também, além da utilidade, é também são também os teus segredinhos. Né? Claro, você é um profissional, você não posso, essa coisa de que a gente improvisa, não é bem assim, sabe? Sim. Professor, nessa estrutura também conta os recursos didáticos que o professor... Sim, claro, mas qual é o primeiro recurso didático do professor? Conhecimento. É ele mesmo, todo. As mãos, se precisar subir na mesa dos ombros, se tu precisar cantar uma música, ele é o grande recurso didático. Porque às vezes tu leva uma máquina e não funciona. Às vezes tu liga a luz e queimou a lâmpada. Aí deu uma enchente, entendeu? Então, né, essas coisas que são fora, que são halopoéticas, são importantes. Tá? Mas o fundamental é o que é autopoético. A diferença entre auto e halopoético, tá certo? Deu certo, Maria? Às 8, só que às 8h30. Fica pronto. Beleza, tá. Então é isso aí. Bom, então eu vou pedir para vocês olharem e eu vou chamar a atenção primeiro dessas 3 palavras grandes aqui, tá? A ética, a estética e a estratégia. Então eu gostaria que vocês pegassem essas 3 palavrinhas, ética, estética e estratégia, e colocassem aí do ladinho o que essas 3 palavras significa a visão ou a perspectiva melhor, a perspectiva pedagógica da transdisciplinaridade. Porque a transdisciplinaridade, ela não se coloca como uma pedagogia. Somos nós aqui que estamos querendo transformá-la, ou transformá-la, não, que isso. Somos nós aqui que estamos querendo construir a perspectiva pedagógica da transdisciplinaridade. Ponto. Ok? Enquanto não é para a gente pensar como um tetraedro por enquanto. Não. O tetraedro deixa lá na complexidade. A gente, se tu pensar que a gente teve a pedagogia do viver, depois vamos imaginar que a pedagogia do complexo subiu assim em complexidade, em recursos, em relações. Complexidade, uma definição assim bem fácil, é o número de relações que existe num determinado sistema. Certo? Quanto mais pessoas nós tivermos nessa sala, mais complexa será a sala, a aula, entende? Desde que as pessoas participem. Se as pessoas não participarem, tudo bem,
Não adianta. Por isso é que tu vai no auditório dar uma palestra, a complexidade disso é pequena. Mas não diminua, não pensa que ali não pode ter uma relação que se conecta e que, entendeu? Nunca menospreze as quantidades, tá? Então, a ideia de que nós estamos, Pedro, construindo nessas próximas 5 semanas uma perspectiva pedagógica para uma grande teoria, um campo de conhecimento muito vasto, como foi com a complexidade. Quer dizer, pô, meu Deus, vocês viram o tamanho, a robustez do pensamento de Edgar Morin. Então nós aqui fizemos o quê? Construímos uma perspectiva pedagógica para o trabalho do Morin. Morin não fala em pedagogia, Morin não fala nisso. Somos nós aqui que estamos, né, refletindo como a gente pode usar aquilo ali para um processo de aprendizagem. Claro, a coisa é muito mais modesta. Ok? E bom, e nós estamos fazendo isso porque existe lá o trabalho do Morin. Se não existisse também, né? Ok? Como aqui existe o trabalho do Bazarab, enfim. Então, a perspectiva pedagógica da transdisciplinaridade, tá certo? E ela é dada por essas 3 palavras: ética, estética e estratégia. Agora tu pensa, ética para pedagogia, cara, é doce de leite, porque a pedagogia trabalha com ética. Ética são emoções, é o que significa associar emoções com conceitos, é o que a gente faz. A educação é um processo de construção de conectividade entre o corpo e o mundo fora do corpo, para que a gente possa compreender o mundo. Então, falar de ética ou propor ética numa perspectiva pedagógica é muito confortável. A segunda palavra é estética. Mais confortável ainda, porque se fala de ética, você está falando de estética. Porque a estética é a extensão da ética. Não existe uma sem a outra. Tá certo? Quer falar, vamos falar sobre estética, os quadros, a beleza ou a degradação? Você está falando de ética. Porque dentro da forma tem um sentido. Portanto, tanto ética quanto estética são emoções, do ponto de vista biológico. São emoções. Então, continua aqui a nossa zona de conforto, certo? Pedagogia pode trabalhar com a questão das ações do mundo, né, e tentar compreender por que os humanos, ou os animais, ou a natureza, construiu tal caminho, ou não. A terceira palavrinha é estratégia. Bom, por que a gente traz a palavrinha estratégia? Aí vocês vão compreender isso na primeira página do livro do Bazarab. Porque a transdisciplinaridade, ela é sintetizada em 1994 do Bazarab. E a primeira coisa que ele diz, cara, primeiro sentimento que marca a transdisciplinaridade é o sentimento de urgência. Ele vai dizer uma frase que cala fundo todos nós: antes que seja tarde demais. Então, ele cria uma compreensão do colapso, não usando a palavra colapso, ela só vai ser usada 11 anos depois, mas ele cria uma leitura da gravidade que a humanidade está vivendo nesse final do século passado. E ele então propõe essa frase: vamos tentar reunir os nossos pensamentos antes que seja tarde demais, ou seja, rápido, porque a coisa está urgente. Então
Essa ideia da urgência, ela está lá na raiz desse movimento chamado transdisciplinar. Bom, combinado com o que nós vimos do Morin, nós vamos com facilidade compreender que a pedagogia transdisciplinar, ela, desde o primeiro momento, esse é o primeiro momento da pedagogia, ela é comprometida com a transformação. Eu não posso enganar vocês. A transdisciplinaridade, ela é transideológica, mas ela tem a sua visão. Eu não quero dizer ideológica, a visão dela é transideológica, ela não é de uma ideologia, ela não é de uma religião, mas ela tem uma visão transreligiosa. E ela se coloca como uma ferramenta para as pessoas transformarem a sua realidade em direção a um mundo melhor, não é em direção a um mundo pior. A transdisciplinaridade não é para ser pega pelos bandidos, entre aspas. Tomara que não, né? Bom, não sei. Não fecha. Por que não? Acho que falei uma coisa errada. Mal, né? Não. Acho que os maus não conseguem acessar isso aí. Mas eu também não quero estar dividindo o mundo entre Mal, bem e mal, né? Eu quero estar dividindo o mundo, não quero dividir o mundo. Eu quero dizer que o mundo carece de pessoas que atuem estrategicamente, ok? Para aumentar a sua bondade e a sua beleza. É disso que a transdisciplinaridade trata. A transdisciplinaridade é um campo de conhecimento e de experiência comprometida com o dom, o bem, com o bem e com o belo. Professor, a trans tem alguma relação com a interdisciplinaridade? Tem. Só que é a trans e existe a trans e existe a inter. Já viu aquele desenho? Mas a trans é mais que a inter? É diferente. É diferente. Ó, lá na complexidade a gente já deixou essa coisa de mais, melhor. É verdade. Mas é porque nas aulas que a gente tem lá no curso de Química, por exemplo, voltado para o ensino e tal, os professores falam mais de buscar a interdisciplinaridade e tal. Deixa. Já viu esse desenho aqui? Não. Tem o multi, pluri, inter e trans. Tá no Google. Google.com. É? Ele explica. Ele dá uma explicadinha. O modelo do Jans, mas isso tirou do meu artigo. Google. Não, é Google. Professor, você vai caçar, você não tem professor. Será possível? Ó, se não, a gente controla até o Batata no Google Imagens. Bom. E depois tubérculo, pesquisou tubérculo. Assim como seu artigo, com certeza também não. A trans vai para um nível mais 3D, assim, né? Exatamente. Nós vamos ver isso agora. A trans se ocupa de coisas que a inter não se ocupa. Tem uma forma de agir interdisciplinar e tem uma forma de agir transdisciplinar. Uma não é mais que a outra. São diferentes. São diferentes. Ok. Então, eu contextualizei essas três palavrinhas: ética, estética e estratégia. Tá bem? Todas as perguntas. Posso avançar ou... Não, por favor, gente, vamos. Luiz, nenhuma perguntinha, nenhum comentário? Enquanto tá indo bem. Então, essa é a estrutura, Diego, essa é a estrutura. Ética. Falou em ética? Estética. É no mesmo, é na mesma sinapse. Não existe uma sinapse para estética. Isso, claro, os estetas, né, os artistas, eles geralmente são pessoas estetas, ou seja, olham o mundo com um viés, né, da beleza, da feiura, do traço, da cor. Então são pessoas, os artistas, claro, são pessoas diferentes, né, são pessoas que estão lá na frente. Né?
E a estética se revela, seja numa letra de uma música, seja num traço de uma pintura, meu Deus, milhões de coisas. Nós somos seres. Lembra que o Mohan falava que nós somos seres físicos na medula? Agora eu vou dizer para ti que nós somos seres estéticos. Tu não viu? Tu mudou o cabelo? Tu não está lá com o teu cabelo cacheado, tá outra estética. O Jackson está lá, entendeu? Cada um tem a sua estética. Nós somos seres estéticos. E somos estéticos por quê? Porque antes somos seres éticos. Porque a ética é uma extensão, a estética é uma extensão da ética. Então, nós vamos trabalhar essas três pontas do fractal da pedagogia transdisciplinar, que é a ética transdisciplinar, a estética transdisciplinar e as estratégias transdisciplinares. E eu quero dizer para vocês que estou animadíssimo, porque eu nunca fiz isso antes. Que responsabilidade nossa também. Não, que isso, nós estamos com uma responsabilidade, sem dúvida, mas eu acho que o clima é de inovação, o clima é de, eu estou convidando vocês a participarem desse momento de criatividade. E eu me sinto bem no sentido de que eu estou, eu conheci a Trans em dezembro de 94, por aí. Esse artigo que nós vamos trabalhar nas próximas semanas, eu escrevi ele em uma semana. E não foi o primeiro artigo no Brasil. Eu achei um agora de 97, 2 anos antes, de um médico. Cara, parece que já tinha isso, né, na medicina, já bem pois é, cara. Não, mas o Arthur lembra que aquele do sujeito e transdisciplinaridade. Mas de quando é? É antigo, né? Porque esse médico, ele falava, ele era francofônico. É médico. Chama-se Márcio Chaves. E ele, todas as referências dele, inclusive o do Bazarabe de 1994, é em francês. Porque esse livrinho, ele surge, o primeiro formato dele surge em 94. O Manifesto da Transdisciplinaridade, que foi resultado do primeiro Congresso Mundial da Transdisciplinaridade lá em Portugal. O segundo foi aqui no Brasil, que a gente fez em 2005. Um dos primeiros passos para entender sustentabilidade é aprender francês, né, professor? Eu estou reparando isso. Aprenda francês, os primeiros passos para mergulhar e... Aprender francês é bom para várias coisas, né? Logicamente deve ser bem trans o francês. Amigo, eu estimulo vocês a aprender muitas línguas, porque a gente precisa, entendeu? Precisa. Uma vez eu vi uma frase assim, uma pessoa que não aprende uma outra língua, ela não conhece as suas origens. Porque se for ver as nossas origens... Não, eu digo para ti, cada ano que passa eu faço um balanço sobre as palavras novas que eu aprendi naquele ano. E aí me bate um desespero. Às vezes eu descubro uma palavra nova, como por exemplo, eu fui conhecer a palavra governança em 2004, mas não tem bola. Aí fui para o Canadá fazer o pós-doc com a ideia de gestão social da água. Eu já achava que era top, gestão social de bacias. Imagina, cheguei no Canadá com essa ideia. Quando eu olho a lei dos caras, lá na lei está a governança da água, que é de 2002, a lei do Quebec. 2002 a lei. Uma lei moderníssima, meu Deus. Aí eu me deparo, meu Deus, como é que eu vivi a minha vida inteira fazendo planejamento de recursos hídricos sem conhecer essa palavra, esse conceito? Então eu digo para vocês, conheçam as línguas, estudem, dediquem-se no mínimo 2 horas por dia ao estudo das línguas. Tem que estudar italiano. O italiano ele trabalha com, por exemplo,
questão de bens comuns, meu Deus, de participação da sociedade, os italianos estão lá na frente, O francês é evidente, e é claro, o inglês. Of course. Né? Só para dar sentido. Então, eu digo para vocês, vocês precisam, é como o Morin fala da conectividade como uma necessidade. Né? O Morin é um autor que nos dá muitas ideias fortes para o nosso fortalecimento intelectual. Né? E um deles é essa ideia que ele coloca bem claro de que a conectividade não é uma questão menor na natureza e no humano. Existe a conectividade porque é uma necessidade da natureza. Se não tivéssemos todas as conexões que existissem, não seríamos o que somos. É claro que você estudando um pouco lá o átomo, você vai perceber que é assim mesmo. Se o átomo não tivesse as conexões que tem, não existiríamos. Então, estar conectado não é uma coisa assim menor. É uma necessidade. E as línguas, meu Deus, elas hoje são ok? Bom, então com respeito à ética, nós vamos trabalhar 3 palavrinhas-chave que vão nos permitir compreender quais são as emoções transdisciplinares. Porque eu estou dizendo para vocês que a ética, antes de você conceituá-la filosoficamente, nós como educadores precisamos compreendê-la biologicamente. Então a ética, antes de ser uma ideia filosófica, ela é uma emoção. Não existe ética fora do sistema imunológico. Ok? Então nós vamos trabalhar nesse texto do Basarab e nas sequências essa ideia de que a transdisciplinaridade possui um conjunto de 3 éticas. E que essas éticas, Eduardo, são emoções verdadeiras. Então aí tem um adjetivo. Por quê? Porque, cara, desgraçadamente o humano ele consegue falsificar emoções. Ele consegue rir de mentira. Ele consegue chorar de mentira. Consegue. Claro, eu não estou falando dos atores, tá certo? Porque o ator é uma outra, ele incorpora aquele personagem. Pelo contrário, né? Mas eu digo na vida dos negócios, na vida das relações humanas, nós somos capazes de chorar e rir de mentira. Então, O teatro da vida real. O teatro da vida real. Enganando as pessoas. Então, eu quero adjetivar as emoções transdisciplinares como emoções verdadeiras. Essas emoções, elas vão nos permitir associar a cada uma delas um valor ético. Que me permite, então, justificar uma ação. Então tem uma cadeia, Luiz: emoção, valor, ideia, né? Valor, quando eu digo valor ético, eu estou falando de uma ideia. E terceiro, a justificativa de uma ação racional. Então, por exemplo, honestidade. É uma palavra, é uma ideia. Tá certo? Ela está no meio. Se eu encontro uma carteira, você leu? Eu encontro um negócio desse aqui, né? Um celular. E eu aperto ali e vejo que é você, que é uma jovem aqui, então. E aí eu dou um jeito de te entregar isso. Eu deixo o lugar que você pode pegar, tal. E você não vai me conhecer jamais.
E eu acabei tendo uma emoção de alegria, de contentamento. Foi legal o que eu fiz. Eu me senti bem fazendo. E aí você associa aquela emoção que tu teve e a ação de entregar a essa palavrinha honestidade. Pô, eu sou um cara honesto.